A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Já dizia o poeta Seu Madruga. Eu aposto que se o Alexander Skarsgård tivesse só assistido um pouquinho de Chaves, talvez ele não teria ido até as últimas consequências para tentar vingar o seu pai, que foi morto pelo próprio irmão. Pois é, essa é a trama desse terror com suspense, com uma pegada muito viking e também que tem muito drama familiar do novo filme O Homem do Norte de Robert Eggers. Pois é, Robert Eggers se consolidou por ter todo o seu conceito ali que a gente já viu lá no filme A Bruxa e também vimos no maravilhoso O Farol. Mas a pergunta que não quer calar, essa história de viking colou mesmo ou será que o Robert Eggers não conseguiu imprimir sua identidade nessa produção? Vamos falar sobre isso agora aqui no meu canal. Vem cá! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, sejam super bem-vindos. Antes da gente bater um papo sobre esse novo filme de viking muito diferente, eu quero que você faça o seu deverzinho de casa se inscrevendo, ativando as notificações e me acompanhando nas redes sociais, no Instagram no @Rafa Gomes e no TikTok no @Rafa Gomes C, porque lá, gente, eu tô sempre falando com vocês sobre cinema, série de TV, dou dicas, conto um pouco dos bastidores da minha rotina de trabalho também, compartilho com você daquilo que eu tô assistindo no exato momento. Então aqui no YouTube vocês acabam recebendo tudo isso um pouquinho depois. Então corre pra lá e me acompanhe. E olha, pega a sua canecona viking aí, pega o seu... Esqueci o nome daquele chapéu, gente, que tem os chifres. Mas enfim, pega isso também, porque a gente vai falar sobre O Homem do Norte, novo filme de Robert Eggers. A gente consegue perceber aqui que o Robert Eggers já tem um orçamento muito melhor nas suas mãos, né? Quem já assistiu o filme A Bruxa e já assistiu O Farol, sabe que ele é um cineasta independente, logo ele trabalha com orçamentos mais restritos. E até porque os filmes dele costumam ser sempre direcionados para um público bem mais segmentado, público de festival. As produções dele anteriores estrearam no festival. Eu assisti O Farol na Premiere Mundial lá no Festival de Toronto, foi sensacional. Inclusive, gente, parte da minha crítica do filme O Farol foi parar no trailer oficial que vocês assistem lá no cinema. Aquilo foi uma das coisas mais incríveis que Deus fez em toda a minha vida. Não tenho nem palavras para agradecer meu Jesus por isso. Mas tirando esse parênteses aqui, a gente tá falando desse filme em que a gente acompanha Amleth, um príncipe que depois de passar por um ritual de consagração para futuramente se tornar o rei do seu povo, acaba vendo o seu pai ser morto pelo seu próprio tio, o próprio irmão do seu pai. Pois é, gente, ele acaba fugindo e jurando que vai não apenas vingar a morte do pai, mas como também vai salvar a sua mãe e vai salvar o seu reino e também, é claro, vai matar o seu tio. E aí a gente tem esse homem que cresceu ao longo de mais de 20 anos como essa pessoa totalmente amargurada e marcada pelo desejo de vingança. Toda a sua vida foi se preparando para esse momento, até que ele finalmente tem a oportunidade de se reencontrar com seu tio. Agora ele aqui como um escravo e o seu tio não mais como o rei do seu antigo reinado. Não, agora como um homem que perdeu o seu reino para o rei da Noruega, ele agora se exilou nos campos e virou um cuidador de ovelhas. E agora ali como um escravo, Amleth, vivido pelo nosso deuso Alexander Skarsgård, vai montar o seu plano com a ajuda de uma jovem vivida aqui, gente, pela Anya Taylor-Joy, que tá praticamente em tudo, né, gente? Ela é a nova Jennifer Lawrence da vez, que faz um filme atrás do outro. Daqui a pouco ela já tira um recesso aí também, igual a Jen Law. E com a ajuda dela, dessa jovem, ele vai tentar se vingar de tudo aquilo que aconteceu com ele. Mas essa jornada não será tão simples assim e guarda muitas reviravoltas. Então, gente, eu achei esse filme uma história de viking bem diferente. Ele pega toda a parte mitológica dos vikings e constrói todo um conceito muito bem elaborado e também cheio de rituais pagãos que tentam fortalecer toda essa culturalidade
mitologia e tradições nórdicas também. Eu achei que o Robert Eggers foi muito feliz em tentar explorar toda essa questão do povo nórdico de uma forma muito mais profunda, e ele conseguiu trazer um conceito todo seu para essa produção. Quando você senta para assistir O Homem do Norte, que está em exibição nos cinemas, você tem a clara percepção de toda a estética de Robert Eggers sendo impressa ali. Então ele conseguiu se apropriar de uma temática que é muito específica, que tem toda a sua mitologia, tem as suas teorias, tem os seus cultos pagãos. Ele pegou tudo isso e trouxe uma assinatura Eggers para todo esse processo criativo, entregando uma produção que é bem sombria, que explora demais as sombras e que constrói personagens não apenas extremamente másculos, mas também personagens que são muito animalescos e viscerais, puxando bastante para as raízes do povo nórdico, que é um povo marcado por guerras, marcado por lutas e disputas por territórios e marcados também pela masculinidade exagerada, sabe? Aquela virilidade que brota do chão, gente. O povo nórdico sempre foi assim, né? E é muito legal a gente ver tudo isso, mas esse é um filme que, como eu falei pra vocês, é diferente. Então, se você tá mais acostumado com a pegada da série Vikings ou Valhalla, pode ser que O Homem do Norte seja um pouco demais pra você. Porque enquanto Vikings vai um pouco, na verdade, vai um pouquinho mais nas beiradas na questão da mitologia nórdica, trazendo um conceito, obviamente, mas sempre explorando mais toda a questão das batalhas de forma muito mais prática. Não existe um aprofundamento maior nas questões simbólicas do povo nórdico na série Vikings e em Valhalla. Mas quando a gente vê O Homem do Norte, a gente vê o Robert Eggers trazendo toda essa parte mitológica para o centro da questão, justamente como um dos motes e um dos alicerces principais da visão do nosso protagonista, que vive toda a sua vida em prol de um dia de vingança. Então ele vive anos e anos como alguém que na verdade está morto. E isso é algo que o próprio personagem Amleth, vivido pelo Alexander Skarsgård, fala muito bem, que ele, depois que fechar a sua vingança, vai viver e aí ele vai poder dizer se ele gosta ou não de estar vivo. Olha que interessante isso. E eu achei isso incrível, porque essa reflexão não apenas mostra o caráter do nosso personagem, que é um homem determinado a honrar a história da sua família, como também é um homem profundamente amargurado, que colocou na sua mente que ele precisava tanto honrar o seu pai, vingando-o, que quando ele tornou tudo isso o motivo da sua existência, no instante em que ele é confrontado com essa verdade, de que talvez nem tudo que ele achava que era na sua infância de fato realmente aconteceu, quando ele começa a ser confrontado pelo seu próprio passado e ser confrontado também pelo próprio desejo de vingança, ele começa a perceber que assim, que vida é essa em que você só vive em prol de um objetivo tão fatalista e ao mesmo tempo tão perverso, que é se vingar de alguém, não é? E eu acho que essa reflexão é uma reflexão muito interessante, porque não tem como a gente não voltar para a Bíblia, porque a gente está falando aqui de uma questão muito grande, que é a questão do perdão e da questão de você se dar o direito de viver. Porque quando a gente não perdoa, a gente vive uma vida de morte, como o próprio personagem Amleth viveu. Nós vivemos uma vida cercados por um objetivo fatalista que no final do dia não vai nos provar ser nada bom. É só uma vingança que quando você conclui, o que aconteceu é que você passou a sua vida inteira pensando na morte de alguém, enquanto aquela pessoa que era o alvo dos seus pensamentos viveu a sua vida, construiu a sua história, construiu a sua família, agindo como se nada tivesse acontecido. Então esse é um filme que, obviamente, é um filme Viking, então ele tem toda essa pegada Viking, ele tem cenas de luta sensacionais. Robert Eggers sujou as mãos várias vezes aí para entregar um filme que fosse muito sanguinário e que fosse bem visceral mesmo, bem gráfico aos nossos olhos, mas ao mesmo tempo, conforme ele vai construindo as motivações dos seus personagens e vai construindo também as raízes e até mesmo a possibilidade de um futuro para cada um desses personagens, mais a gente consegue ir em questões muito mais profundas do que simplesmente uma pancadaria alucinada repleta de sangue. A gente consegue ver uma reflexão profunda sobre família,
o que é família, valores, o que são valores morais, o que são valores éticos, até que ponto a gente tem que honrar os desejos de outra pessoa. Será que às vezes os desejos aos quais nós nos comprometemos a honrar são desejos que no fim do dia fazem bem mesmo? São propósitos realmente genuínos? E além disso, o filme nos leva a refletir sobre a importância do perdão, porque esse é um filme que em toda a sua premissa tem essa abordagem completamente fatalista, em que os personagens eles estão ali se digladiando na base do ódio. E ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo essa história de vingança do nosso personagem Amleth, a gente vai descobrindo outras coisas, como quando você tira os seus olhos do ódio e se volta para coisas que têm mais valor, é possível você construir uma vida diferente. É possível você descobrir uma vida que antes você não sabia que existia, justamente por focar demais em um trauma do passado. E eu acho que essa é uma reflexão incrível que o filme do Robert Eggers traz pra gente, porque mais uma vez nos leva pra Bíblia e pra essa reflexão poderosa de que nós não podemos guiar o restante das nossas vidas a partir dos traumas que nós tivemos no passado, a partir dos erros que nós vivemos no passado, a partir das dores das quais nós sofremos no passado e a partir também de coisas que realmente não fazem mais efeito nenhum no presente e que não vão trazer benefício nenhum para o nosso futuro. Esse é um filme que fala que quando você vive a sua vida com os dois pés no passado, você pode crescer, você pode amadurecer e você pode até vir a envelhecer, mas isso não significa que você genuinamente viveu. E eu acho que isso é extremamente profundo, extremamente poderoso e mostra como é possível a gente tirar reflexões tão poderosas da Bíblia dentro de filmes que são obras seculares. E O Homem do Norte fala muito disso, principalmente quando traz toda a questão do perdão enraizada na construção do seu protagonista. O filme não fala em perdão em momento algum, mas é impossível não notar tudo isso do começo até o fim da trama, que tem cerca de 2 horas e 17 minutos, se eu não me engano. Não tem como passar despercebido por tudo isso, porque a gente vê esse personagem amargurado, cuja existência foi alimentada única e exclusivamente pelo ódio, pelo pavor e pelo trauma que ele sofreu de ter visto seu pai morrer. Então esse é um homem que, por não perdoar o passado, por não perdoar as coisas do passado, infelizmente compromete o seu próprio futuro e a chance de viver uma vida plena, pela primeira vez sendo feliz e sendo genuinamente vivo. Mas é claro que eu não vou contar pra vocês de que forma essa história termina, porque eu quero que vocês assistam, e esse é um filme sensacional. Não é sempre que a gente é presenteado com filmes Vikings. Nós vivemos aí uma boa temporada da série Vikings que a gente teve aí, que muito tempo estava disponível na Netflix, se eu não me engano ainda está na Netflix, mas é muito bom você ver uma obra conceitual que traz todo esse arquétipo que é extremamente popular, que é a história do povo nórdico, à medida que também explora um lado muito mais conceitual, muito mais artístico, muito mais conceitual mesmo, muito mais cult. E eu amo isso porque Robert Eggers foi o cara perfeito para esse filme. Ele produziu, dirigiu e co-roteirizou ao lado de Sjorn. Gente, é bem provável que eu tô falando esse nome bem errado, porque é um nome bem específico, de uma outra origem, mas a gente tem um roteiro que é muito bem trabalhado e que traz toda a estética Eggers na sua forma mais pura e orgânica, mostrando que o mesmo diretor que trabalha com um orçamento restrito para fazer filmes como A Bruxa e também O Farol, consegue lidar bem com um orçamento maior, entregando um blockbuster, ainda que não seja um blockbuster, e ao mesmo tempo entregando um filme que é puramente conceito e que, mais uma vez, tem potencial para configurar na temporada de premiações. A única questão é que a Academia tem um problema com filmes que são feitos aos moldes dos filmes do Robert Eggers. O Farol foi uma grande perda de oportunidade da Academia. Era um filme que merecia várias indicações, não levou porque a Academia não gosta de filmes de terror, mas de qualquer forma eu acho que O Homem do Norte não apenas é um filme que é digno de indicações, como também é digno do seu tempo. É um pouquinho longo, mas vai por mim. Tudo no filme funciona tão bem que o tempo vai voar diante dos seus olhos. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui, porque vocês sabem que tem sempre coisa muito boa aqui no canal. Valeu? E não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Eu te espero pra gente continuar com esse bate-papo. Um beijo e até a próxima. Tchau!